Clara Mendes acordou com a sensação de que seu crânio estava sendo martelado por dentro. Cada pulsação uma batida de martelo contra a bigorna. A luz do sol, forte e impiedosa, filtrava através de cortinas de um tecido pesado, escuro, que definitivamente não eram as suas, finas e gastas. Eram cortinas blackout caríssimas, do tipo que ela via em revistas de decoração e que jamais poderia pagar com seu salário de analista júnior. O ar cheirava a café fresco e algo mais, uma colônia masculina amadeirada, cara e irritantemente familiar. Mas a descoberta mais perturbadora não foi o ambiente luxuoso da cobertura minimalista, com suas paredes de vidro revelando uma vista panorâmica da cidade adormecida. Nem mesmo o fato de estar usando apenas uma camisa social masculina de algodão egípcio, macia contra sua pele. Foi quando ela virou o rosto no travesseiro de plumas e encontrou Arthur Monteiro dormindo ao seu lado. O cabelo escuro, normalmente impecável, estava bagunçado sobre a testa, e uma expressão serena em seu rosto contrastava completamente com a máscara de aço do CEO frio e calculista que ela conhecia das reuniões. "Meu Deus!" sussurrou, o som se perdendo no silêncio do quarto. Sua mente era um nevoeiro, mas fragmentos da noite anterior começaram a surgir. A confraternização da empresa, o som alto da música, o open bar generoso demais. Lembrava de Beatriz, sua melhor amiga, insistindo para que ela se soltasse um pouco. "Você trabalha demais, Clá!" E então, a imagem mais nítida. Uma discussão acalorada com o próprio Arthur, sua voz elevada, acusando-o de não ter coração por causa das demissões recentes. Depois disso, tudo era um borrão de coquetéis coloridos, risadas que não pareciam suas e a sensação de tropeçar. Arthur se mexeu, um murmúrio baixo escapando de seus lábios, e Clara congelou, prendendo a respiração. Ele abriu os olhos devagar, aqueles olhos castanhos que costumavam ser tão intimidadores, capazes de dissecar um relatório a 10 passos de distância, mas que agora pareciam confusos, vulneráveis e por um instante incrivelmente humanos. "Você está acordada?" ele disse, a voz rouca de sono, um som grave que vibrou no peito dela. "Como você está se sentindo?" "Como se um caminhão tivesse passado por cima da minha cabeça e depois dado ré", Clara respondeu, a voz arranhada. Ela puxou a camisa para baixo, tentando cobrir mais as pernas, buscando desesperadamente alguma dignidade. "O que aconteceu ontem à noite?" Arthur se sentou na cama, o lençol caindo para revelar um peito largo e ombros fortes. Ele passou a mão pelos cabelos, uma tentativa vã de domá-los. "Você não se lembra de nada? Se eu me lembrasse, não estaria perguntando." Ela retrucou, o sarcasmo vindo naturalmente, uma armadura contra o pânico que subia por sua garganta. "Eu estava bêbada." "Muito," ele confirmou, e o canto de seus lábios se curvou levemente. E algo no tom dele, uma ausência de julgamento, fez Clara relaxar 1 milímetro. "Você discutiu comigo fervorosamente sobre a reestruturação da empresa? Chamou-me de capitalista sem alma na frente de metade do departamento de marketing e, em seguida, tropeçou nos próprios pés. Eu não podia deixar você dirigir naquele estado. Então você me trouxe para sua casa?" Ela disse, a frase soando mais como uma afirmação chocada do que uma pergunta. "Eu tentei descobrir seu endereço, mas você insistia que morava onde o coração é livre da opressão corporativa. Não foi muito útil." Apesar da situação constrangedora, um sorriso fugaz ameaçou os lábios de Clara. Parecia exatamente o tipo de coisa que ela diria. "E então nós..." Ela gesticulou vagamente entre eles dois, o medo voltando com força total. "Não!" Arthur disse imediatamente, seu olhar firme encontrando o dela. E para seu espanto, ela não sabia se sentia alívio ou uma ponta microscópica de decepção. "Você desabou no meu sofá. Eu te trouxe para o quarto de hóspedes. Eu dormi aqui porque, bem, você continuava falando durante o sono sobre como eu era um monstro insensível, e eu queria ter certeza de que você não iria sair no meio da noite e fazer alguma besteira." Clara o estudou, procurando por qualquer sinal de mentira, mas seu rosto parecia sincero, quase cansado. "Por que você se importa?" A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Ele hesitou por um segundo. Você trabalha para mim? É minha responsabilidade." Desde quando Arthur Monteiro se importa com a responsabilidade social? Ela o desafiou, a antiga imagem dele voltando à sua mente. "Talvez você não me conheça tão bem quanto pensa," ele disse suavemente. E havia algo diferente em sua voz, uma suavidade que ela nunca havia ouvido antes, que a desarmou completamente. Naquele momento, o celular de Clara começou a tocar insistentemente sobre a mesa de cabeceira, o som estridente quebrando a bolha de tensão. Era a Beatriz. "Clá, onde você está?" "Pelo amor de Deus,
Você sumiu ontem à noite e eu estou preocupada. Estou bem, Bia. Calma. Clara respondeu, dolorosamente ciente de Arthur, que observava a conversa com um interesse divertido. Eu tive um imprevisto. Converso com você depois. Você está com alguém? Eu reconheço esse tom de voz. É a sua voz de não surda, mas aconteceu uma coisa. Beatriz. Ah, meu Deus, você finalmente arrumou alguém. Era a hora. Quem é o Felizardo? É aquele carinha do TI. Ele é bonitinho. Clara desligou o telefone rapidamente, as bochechas queimando em um vermelho vivo. Sua amiga parece entusiasmada. Arthur comentou, um sorriso genuíno agora brincando em seus lábios. Ela tem uma imaginação muito fértil. Clara murmurou, desviando o olhar e procurando por suas roupas. Onde estão minhas coisas? Na lavanderia. Você, vomitou na blusa. Perfeito. Ela suspirou, fechando os olhos. Simplesmente perfeito. Arthur levantou-se, completamente à vontade em sua própria casa, e foi até um armário de madeira escura, voltando com uma calça de moletom cinza e uma blusa de algodão preta. Pode usar isso? São do meu irmão mais novo. Devem servir. Clara aceitou as roupas, o tecido macio em suas mãos, ainda processando a surrealidade da situação. Por que você está sendo tão gentil comigo? Ele parou por um momento, encostado no batente da porta. Talvez porque você é a primeira pessoa em anos que me diz a verdade na cara, mesmo que seja aos gritos e encharcada de gin tônica. Eu disse coisas terríveis, não disse? Disse, ele confirmou, mas o sorriso em seus olhos a tranquilizou. Você também disse que eu tenho olhos bonitos e que eu seria um homem decente se não fosse um capitalista opressor. Clara gemeu, cobrindo o rosto com as mãos. Eu preciso ir embora. Desaparecer. Que tal um café primeiro? Forte. Você não deveria dirigir ainda. Era uma oferta simples, mas havia algo na maneira como ele a fez, uma gentileza inesperada que fez Clara hesitar. Você não tem uma empresa para dirigir? Um império para comandar? É sábado, ele disse. E pela primeira vez em muitos anos eu não quero estar no escritório. Clara olhou para ele. Realmente olhou. Sem o terno Armani impecável e a postura rígida de CEO, Arthur parecia mais jovem, mais humano, quase acessível. Um café, então, ela cedeu. Mas depois eu vou embora. Claro, ele concordou com um aceno de cabeça. Depois você vai embora. Mas enquanto ela o seguia para a cozinha, sentindo o piso de madeira fria sob seus pés, Clara tinha a estranha e assustadora sensação de que nada seria mais como antes. A noite anterior havia mexido com algo profundo dentro dela, uma curiosidade perigosa sobre o homem por trás da fachada corporativa, e isso a assustava mais do que qualquer ressaca. A cozinha da cobertura de Arthur era um estudo em linhas limpas e funcionalidade, toda em tons de branco e cinza, com eletrodomésticos de aço escovado de última geração que provavelmente custavam mais que o seu salário anual. Ela se sentou em um banco alto no balcão de quartzo, observando-o preparar o café com uma precisão quase científica, moendo os grãos, medindo a água. Você sempre é tão meticuloso com tudo? Ela perguntou genuinamente curiosa. Minha avó sempre dizia que um bom café é como um bom negócio. Requer atenção aos detalhes, paciência e a matéria-prima certa. Ele respondeu sem olhar para ela, concentrado na cafeteira. Sua avó parece uma mulher sábia. Ela era. Ela me criou depois que meus pais morreram num acidente de carro. A informação a atingiu como um soco no estômago. Eu não sabia. Sinto muito. Não é algo que eu divulgo no relatório anual da empresa. Arthur disse, finalmente se virando para encará-la, seus olhos sombrios. Você deve estar se perguntando por que estou te contando isso? Estou, Clara admitiu, a voz baixa. Ontem você era o CEO frio e calculista. Hoje você está fazendo café para a funcionária que te chamou de capitalista sem alma. Talvez eu tenha percebido que você tinha razão, ele disse, entregando-lhe uma xícara de cerâmica preta que aquecia suas mãos. Pelo menos parcialmente. O café estava perfeito, forte, mas não amargo, com um sabor rico e complexo. Você está me dizendo que uma noite bêbada de uma analista júnior causou uma crise existencial no grande Arthur Monteiro? Não foi apenas uma noite bêbada, Arthur disse, apoiando-se no balcão à sua frente, perto demais. Você disse coisas que eu precisava ouvir. Sobre como minhas decisões afetam pessoas reais, com famílias e contas para pagar. Sobre como eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu costumava desprezar quando era mais jovem. Clara estudou o rosto dele, procurando por qualquer sinal de manipulação ou artimanha, mas tudo o que via era uma honestidade crua e desconcertante. E o que você pretende fazer com essa epifania de sábado de manhã? Não sei ainda, ele admitiu. Talvez começar pequeno.
Há um evento hoje à tarde, um circuito de artes urbanas pela cidade. Normalmente eu não iria, é o tipo de coisa que minha assessora diria que não agrega valor à marca. Mas pensei que talvez você gostasse. O coração dela deu um salto. Você está me convidando para um encontro? Estou te convidando para me mostrar que eu não sou apenas um capitalista opressor, ele disse, e havia um tom de brincadeira em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Clara riu, o som surpreendendo a si mesma. Isso é ridículo. Você é meu chefe. Tecnicamente, sou o chefe do seu chefe. Do seu chefe, ele corrigiu com um sorriso torto. E é sábado. Não há regras sobre sábados na política da empresa. Ah, sim. Principalmente quando se trata de CEOs bilionários e analistas júniores. Multimilionário, ele corrigiu novamente, o tom agora puramente provocador. E você não é apenas uma analista júnior. Eu li seu relatório sobre a campanha de marketing sustentável. Era brilhante. Clara sentiu o ar faltar por um segundo. Você leu meu relatório? Leio todos os relatórios que chegam à minha mesa, senhorita Mendes. O seu se destacou. A maneira como ele disse seu sobrenome enviou um arrepio por sua espinha. Por quê? Porque você não estava tentando me impressionar com jargões corporativos. Você estava tentando fazer o que era certo para a empresa e para a comunidade. Você escreveu que lucro e propósito não precisam ser inimigos. Essa frase ficou na minha cabeça. Eles ficaram em silêncio por um momento, o zumbido suave da geladeira preenchendo o espaço, o peso de suas palavras pairando no ar. Sobre o circuito de artes, Arthur disse finalmente, a voz mais suave. Sem compromisso, apenas 2 pessoas explorando a cidade. 2 pessoas que trabalham na mesma empresa, Clara apontou, a cautela voltando. 2 pessoas que talvez tenham mais em comum do que imaginam. O telefone dele tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela e seu rosto se fechou. Isadora? Ele disse, atendendo com uma frieza cortante. O que foi? Clara não podia ouvir o outro lado da conversa, mas viu a expressão de Arthur mudar de irritação para uma fúria contida. Não é nada que diga respeito ao trabalho, ele disse, a voz ficando mais dura. Isadora, nós já conversamos sobre isso. Não, ela não é ninguém da sua conta. Isso não te diz respeito. Ele desligou, a mandíbula tensa. Problemas no paraíso corporativo? Clara perguntou, tentando soar casual. Isadora tem dificuldade em entender limites. Ele disse, passando a mão pelo rosto. Ela acha que porque trabalhamos juntos há anos e tivemos um relacionamento, isso lhe dá certos direitos. Direitos sobre sua vida pessoal? Clara completou. Ex-namorada? Infelizmente, ele confirmou, e o tom era pesado. Ah, ela disse de repente se sentindo uma intrusa, completamente desconfortável. Talvez eu devesse ir mesmo. Por favor, não vá, Arthur disse, e havia uma urgência em sua voz que a surpreendeu. Pelo menos não por causa dela. Não dê a ela esse poder. Clara hesitou. Havia algo em sua expressão, uma mistura de frustração e um apelo silencioso que a fez querer ficar. Mas sua natureza cautelosa, moldada por decepções passadas, estava em alerta máximo. Eu não sei se isso é uma boa ideia, Arthur. Provavelmente não é. Ele concordou com um sorriso triste. Mas quando foi a última vez que você fez algo que não era uma boa ideia? Ontem à noite, aparentemente. E como foi? Ele perguntou, os olhos fixos nos dela. Clara olhou ao redor da cozinha luxuosa, para o homem que ela pensava conhecer, mas que estava se revelando um completo enigma. Ainda estou descobrindo. Então descubra comigo, ele disse, sua voz um convite irresistível. Apenas por hoje. Contra seu melhor julgamento, contra todas as sirenes de alarme em sua cabeça, Clara se ouviu dizendo, tudo bem, mas se isso for algum tipo de jogo corporativo, não é. Ele a interrompeu, a seriedade em seu rosto inabalável. Eu prometo. E pela primeira vez desde que o conhecia, desde que o temia nas reuniões, Clara acreditou nele. O circuito de artes em Porto Belo era uma explosão de cores, sons e criatividade que contrastava drasticamente com o mundo corporativo cinza e silencioso que Clara conhecia. Eles alugaram bicicletas em um ponto de partida perto do porto, e ela não pôde deixar de notar como Arthur parecia diferente. Mais relaxado, quase jovem, com uma camiseta preta simples e jeans que o faziam parecer mais acessível. Menos CEO, você pedala muito? Ela perguntou enquanto ajustavam os capacetes, sentindo-se estranhamente tímida. Todos os fins de semana, ele respondeu, o vento bagunçando seu cabelo. É uma das poucas coisas que me ajudam a desligar da empresa. A silenciar as planilhas na minha cabeça. Eu não sabia que você tinha hobbies além de fusões e aquisições. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim. Clara Mendes, ele disse,
e havia um tom de desafio em sua voz que a fez sorrir. Eles começaram o tour pedalando pelas ruas de paralelepípedos da cidade velha, parando no primeiro ponto, um mural gigantesco que retratava a história de Porto Belo em cores vibrantes, desde os pescadores até os arranha-céus modernos. É incrível, Clara murmurou, observando os detalhes intrincados, o jogo de luz e sombra. Você pode sentir a paixão do artista em cada pincelada. Você entende de arte? Arthur perguntou, observando a reação dela com um interesse genuíno. Um pouco. Eu sempre quis estudar artes gráficas, mas acabei seguindo o caminho mais prático. Finanças. Por que não voltar a estudar agora? Um curso à noite, talvez? Você sabe por quê? Ela disse, olhando para ele sem rodeios. Pessoas como eu não podem se dar ao luxo de seguir sonhos. Temos contas para pagar, aluguel, a saúde da minha mãe. Pessoas como você, pessoas que não nasceram com sobrenomes importantes e fortunas herdadas, não entendem isso. Arthur ficou quieto por um momento, o olhar perdido no mural. Você acha que tudo foi fácil para mim, não é? Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos, ele disse, sua voz ficando mais baixa, quase inaudível contra a brisa do mar. Minha avó, a do café, fazia faxina em escritórios à noite para nos sustentar. Eu trabalhei desde os 14 anos, entregava jornal de manhã, ajudava no mercado à tarde. Consegui uma bolsa de estudos para a universidade, mas tive que trabalhar em 3 empregos de meio período para me manter e ajudar em casa. Clara o olhou chocada. A história do órfão que construiu um império era uma lenda na empresa, mas ninguém nunca contava os detalhes, a sujeira, a luta. Eu não sabia. Claro que não sabia. É mais fácil me odiar quando você pensa que eu sempre tive tudo, que eu sou só um herdeiro mimado. Eu não te odeio, ela disse, e percebeu que era a mais pura verdade. Eu odeio o que você representa. E o que eu represento? O sistema, ela disse, a paixão voltando à sua voz. O sistema que esmaga pessoas como minha mãe, que trabalhou 60 horas por semana a vida inteira como enfermeira e ainda assim mal conseguia pagar nossas contas, enquanto executivos ganham bônus milionários. Eles continuaram pedalando, o silêncio entre eles agora carregado não de constrangimento, mas de uma nova e frágil compreensão. No segundo ponto do tour, uma galeria de arte contemporânea, Clara parou em frente a uma série de fotografias em preto e branco que retratavam trabalhadores de diferentes profissões, seus rostos marcados pelo cansaço e pela dignidade. Estas são poderosas, ela disse, estudando a expressão de um homem de mãos calejadas que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Sim! Arthur concordou, parado ao lado dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu braço. Elas me lembram porque eu comecei a empresa em primeiro lugar. Para ganhar dinheiro? Ela provocou suavemente. Para criar empregos? Ele corrigiu, o olhar sério. Para dar às pessoas a oportunidade e a estabilidade que eu não tive quando era jovem. E o que aconteceu no caminho? Quando você parou de se importar com as pessoas e começou a se importar apenas com os números? A pergunta o atingiu como um soco. Ele desviou o olhar. Aconteceu quando percebi que ser gentil nos negócios era visto como fraqueza. Quando aprendi que para sobreviver e crescer nesse mundo, eu tinha que ser mais frio, mais calculista que todos os outros. E funcionou? Ela perguntou, a voz suave. Funcionou, ele admitiu com amargura. Mas me custou muito. O quê? A minha humanidade, ele disse simplesmente, e a dor em sua voz era palpável. Eles continuaram o tour, visitando mais 2 pontos antes de chegar ao último. Um pequeno café artístico com paredes de tijolos aparentes, onde músicos locais se apresentavam. Sentaram-se em uma mesa pequena nos fundos, observando um jovem tocar violão e cantar sobre sonhos perdidos e desilusões amorosas. Ele me lembra de mim aos 20 anos, Arthur disse, observando o músico com uma nostalgia melancólica. Você tocava violão? Não, eu pintava, ele disse. E Clara quase engasgou com seu café. Arte gráfica, principalmente. Pop art, no estilo de Warhol, era minha paixão. Você está brincando comigo? Tenho um estúdio completo na cobertura, ele confessou. Não entro lá há anos. Por que parou? Porque a arte não paga contas, ele disse, ecoando as palavras dela de horas antes, e o círculo se fechou. Clara ficou quieta, processando essa revelação chocante. O CEO de aço era um artista. Talvez pudéssemos pintar juntos algum dia, ela disse impulsivamente, e imediatamente corou. Quer dizer, se você quiser retomar, claro. Eu gostaria muito, ele disse, e a intensidade em seus olhos a fez engolir em seco, o coração batendo descontroladamente. Foi então que o sino da porta do café soou e Clara viu Isadora entrando, seus olhos de predador escaneando o ambiente até encontrá-los.
A mulher era exatamente como Clara imaginava. Alta, elegante em um vestido caro, sofisticada e com um ar de propriedade que a irritou instantaneamente. Arthur, Isadora disse, a voz melosa enquanto se aproximava da mesa. Que coincidência incrível te encontrar aqui. Isadora, ele respondeu, e a temperatura ao redor da mesa pareceu cair 10 graus. Sua voz havia voltado ao tom frio e cortante que Clara conhecia tão bem. Não é uma coincidência, é? É claro que é. Ela mentiu descaradamente, os olhos dela passando por Clara com desdém. E você deve ser Clara Mendes. Clara se apresentou, levantando-se e estendendo a mão, um gesto de desafio. Ah, a assistente, Isadora disse, ignorando a mão estendida e olhando-a de cima a baixo, julgando as roupas emprestadas. Analista. Analista de marketing sênior, Clara corrigiu, a raiva subindo como fogo líquido por suas veias. Isadora? Arthur interveio, a voz perigosamente calma. Nós estávamos tendo uma conversa particular. Sobre trabalho, imagino, Isadora disse, sentando-se sem ser convidada, colocando sua bolsa de grife na mesa. Você sabe como o Arthur é dedicado. Ele nunca desliga. Na verdade, Clara disse, encontrando uma coragem que não sabia que tinha. Estávamos discutindo arte. Arthur estava me contando sobre sua paixão esquecida por pop art. A expressão de Isadora vacilou por uma fração de segundo. Arthur não pinta há anos. Ele superou essa fase. Talvez seja a hora de ele retomar. Clara retrucou, olhando diretamente para Arthur. Algumas paixões merecem ser revividas. O duplo sentido não passou despercebido por nenhum dos três, e a tensão na mesa se tornou quase palpável. Isadora, Arthur disse finalmente, a paciência esgotada. Eu preciso te pedir para ir embora. Theo, ela começou, usando um apelido íntimo que fez o estômago de Clara se revirar, mas ele a cortou. Agora, furiosa, Isadora se levantou, os olhos fuzilando Clara. Isso não acabou, ela sibilou. Mas não ficou claro se estava falando com Arthur ou com Clara. Quando ela saiu, batendo a porta do café, Arthur se virou para Clara, o rosto uma máscara de arrependimento. Sinto muito por isso. Ela sempre foi assim? Intensa? Pior, ele admitiu parecendo exausto. Muito pior. Clara assentiu, uma estranha sensação de compreensão surgindo. Talvez seja a hora de você estabelecer limites mais claros, Arthur. Talvez seja, ele concordou. E havia algo em seus olhos, uma admiração, que fez o coração de Clara acelerar. Mas antes que ela pudesse sequer analisar o que estava sentindo, seu telefone tocou. Era Beatriz, e sua voz era um grito de pânico. Clá, você precisa vir para casa agora, ela disse, a voz tensa e embargada. É a sua mãe. Ela está no hospital. O mundo de Clara desabou em uma fração de segundo. O café, Arthur e Isadora, tudo desapareceu. Dona Helena, sua rocha, sua inspiração, havia desmaiado em casa enquanto conversava com Beatriz, que estava a visitando. Beatriz chamou a ambulância. Agora, ela estava na emergência do hospital público e os médicos ainda não sabiam o que havia causado o desmaio. Eu preciso ir, Clara disse, se levantando abruptamente, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Claro, Arthur disse imediatamente já de pé. Eu te levo. Não, eu posso pegar um táxi. Clara, ele disse, sua voz firme, mas gentil, colocando a mão em seu braço para afirmá-la. Você está em choque. Você não deve dirigir ou ficar sozinha agora. Deixe-me ajudar. Durante todo o trajeto para o hospital, um silêncio tenso preencheu o carro. Arthur permaneceu calmo e reconfortante, navegando pelo trânsito com eficiência enquanto fazia ligações discretas, usando seu nome e influência para garantir que Dona Helena recebesse o melhor e mais rápido atendimento possível. Clara estava imensamente grata por sua presença, mas ao mesmo tempo, uma parte dela estava confusa. Por que ele estava se importando tanto? Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou com a voz embargada quando eles pararam na entrada da emergência. Ele desligou o carro e se virou para ela. Porque você precisa de apoio, ele disse simplesmente. E porque por algum motivo que nem eu entendo direito, eu me importo. As palavras dela a atingiram em cheio. Nos últimos anos, ela havia se acostumado a lidar com tudo sozinha, a ser a pessoa forte que todos procuravam. Ter alguém ali, cuidando dela, era ao mesmo tempo aterrorizante e incrivelmente reconfortante. Beatriz os encontrou na recepção, os olhos vermelhos de preocupação e choro. Clá, graças a Deus você chegou. Ela está estável, mas os médicos querem fazer mais exames. O que aconteceu exatamente? Clara perguntou,
tentando manter a voz firme, embora seu interior estivesse se desfazendo. Ela estava me contando sobre como você não ligou hoje de manhã, e estava brincando que você devia estar com algum rapaz novo, porque nunca fica fora a noite toda. E então, de repente, ela ficou pálida e simplesmente desabou. Clara sentiu uma pontada aguda de culpa. É culpa minha? Eu deveria ter ligado. Não é sua culpa, Clara, Arthur disse firmemente ao lado dela, sua presença uma âncora na tempestade. Sua mãe teve algum problema de saúde que não tem absolutamente nada a ver com uma ligação perdida. Foi só então que Beatriz finalmente notou Arthur, de pé ao lado de Clara, e seus olhos se arregalaram. Meu Deus, você é Arthur Monteiro. Ele estendeu a mão. Sou um amigo da Clara. Amigo? Beatriz repetiu, o queixo caído, olhando de Clara para o bilionário e de volta, a curiosidade mal disfarçada superando a preocupação. Beatriz, Clara disse em tom de aviso. Certo, desculpe. Clara, o médico quer falar com você. O Dr. Gabriel Almeida era um homem gentil de meia idade, com olhos cansados, que explicou que Dona Helena havia sofrido um episódio de pressão alta severa, provavelmente causado por uma combinação de estresse e exaustão crônica. Ela tem trabalhado muito? Pai lhe perguntou. Ela é aposentada, Clara disse, mas faz alguns trabalhos extras de costura para complementar a renda. Ela se recusa a parar. Entendo. Vamos precisar mantê-la em observação por algumas horas. Talvez esta noite, mas ela deve ficar bem. Recomendo repouso absoluto, menos esforço físico e um controle muito melhor do estresse. Doutor, Arthur interveio dando um passo à frente. Qual seria o melhor tratamento para ela, o cenário ideal, independente do custo? O médico olhou para ele, depois para a pulseira de identificação de visitante de Clara, claramente surpreso. Bem, o ideal seria um plano de saúde que cobrisse um cardiologista particular, exames mais aprofundados e medicamentos de primeira linha, que muitas vezes não estão disponíveis na rede pública. Providencie, Arthur disse sem hesitar. Transfira-a para o melhor hospital particular da cidade. Contrate o melhor cardiologista. Eu cubro tudo. Arthur, não. Clara protestou, sentindo-se tonta. Nós não podemos aceitar isso. É demais. Você pode e vai aceitar, ele disse, sua voz não admitindo discussão, mas seu olhar era suave. Sua mãe precisa dos melhores cuidados médicos disponíveis, e eu posso fornecer isso. Fim da discussão. Mas por quê? Por que você faria isso por mim? Arthur a olhou nos olhos, e Clara viu algo ali, uma vulnerabilidade que a fez esquecer como respirar. Porque você significa algo para mim, Clara. Eu não sei o que é exatamente ainda, mas significa. Antes que ela pudesse sequer processar aquelas palavras, Isadora apareceu no corredor como uma miragem infernal, parecendo ter saído de uma revista de moda, mesmo no ambiente estéril de um hospital. Arthur, amor! Ela disse, aproximando-se com um sorriso falso e venenoso. Soube o que aconteceu e vim ver se precisava de alguma coisa. Como você soube que eu estava aqui? Arthur perguntou, o corpo enrijecendo, claramente desconfiado. Eu tenho meus meios, ela disse vagamente. Depois olhou para Clara com uma expressão de fingida preocupação. Espero que sua mãe fique bem. Como você sabe sobre a minha mãe? Clara perguntou, sentindo um frio percorrer sua espinha. Notícias correm rápido, Isadora disse evasivamente, mas seus olhos brilhavam com malícia. Arthur estudou o rosto de Isadora com olhos estreitos. Você está me seguindo? Claro que não, querido. Não seja paranoico, ela mentiu. Eu só me preocupo com você. Isadora! Arthur disse, a voz ficando perigosamente baixa. Eu quero que você vá embora, agora. Mas, Theo, eu só... Agora! Tylee repetiu. E havia algo em seu tom, uma ameaça gelada, que até mesmo Isadora não se atreveu a desafiar. Depois que ela saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro, Clara se virou para Arthur. Ela estava nos seguindo, não estava? Provavelmente, ele admitiu, parecendo sombrio. Isadora tem problemas com limites. E com a verdade. Que tipo de problemas? O tipo que pode ser perigoso, ele disse, e havia uma preocupação real e profunda em sua voz. Clara, eu acho que talvez você devesse ficar longe de mim por um tempo. O quê? Ela perguntou incrédula. Até eu resolver essa situação com a Isadora de uma vez por todas. Ela é vingativa. Se ela te vê como um alvo, ela pode tentar te prejudicar no trabalho, ou pior. Deixe-me entender, Clara disse, sentindo a raiva e a frustração crescerem. Você me diz que eu significo algo para você e no próximo segundo está me pedindo para ficar longe? Para me esconder? É para sua proteção. Não, ela disse firmemente, surpreendendo a si mesma.
Eu passei a vida inteira evitando problemas, mantendo a cabeça baixa. Não vou ser mais uma pessoa que foge. Se a Isadora quer uma guerra, ela vai ter. Clara, você não entende. Ela tem recursos, conexões, e eu tenho a razão. Clara o interrompeu. E supostamente eu tenho você ao meu lado, se você realmente quis dizer o que disse. Arthur a olhou com uma admiração que a deixou sem fôlego. Você é incrível, sabia disso? Sou corajosa quando preciso ser, ela corrigiu. Mas, Arthur, eu preciso saber de uma coisa e preciso da verdade. O quê? Isso é real? O que está acontecendo entre nós? Porque se for apenas você se rebelando contra sua ex-namorada controladora, usando a analista júnior como um peão, eu preciso saber agora. Arthur se aproximou dela, ignorando as enfermeiras que passavam, e colocou as mãos suavemente em seus ombros. Clara, eu não sei o que é isso exatamente, mas eu sei que é a coisa mais real que eu senti em anos. Talvez na vida. Mesmo eu sendo apenas... especialmente por você ser você. Ele a interrompeu. Corajosa, íntegra, desafiadora. Você me faz querer ser um homem melhor. Antes que Clara pudesse responder, Beatriz apareceu no corredor. Clá, sua mãe está acordada e perguntando por você. Ela já está em um quarto particular. Vou entrar para vê-la. Clara disse a Arthur, o coração uma confusão de emoções. Você não precisa ficar. Eu vou ficar, ele disse com uma certeza inabalável. Pelo tempo que você precisar. Enquanto Clara entrava no quarto para ver sua mãe, ela não percebeu Isadora observando de longe, escondida atrás de uma pilastra, fazendo uma ligação telefônica. Sim, consegui algumas informações muito interessantes. Não, ela não vai ser um problema por muito tempo. Prepare os documentos. Dona Helena estava sentada na cama do hospital particular, parecendo pequena e frágil entre os lençóis brancos e engomados. Mas seus olhos brilhavam com a velha curiosidade quando viu Arthur entrar no quarto logo atrás de Clara. Então, este é o rapaz que está mexendo com o coração da minha filha. Ela disse diretamente, sem rodeios, fazendo Clara corar violentamente. Mãe! Olá, Dona Helena! Arthur disse, aproximando-se com um sorriso genuíno e caloroso que Clara nunca tinha visto. Sou Arthur Monteiro. Como a senhora está se sentindo? Melhor, obrigada. E obrigada também por tudo isso. Ela disse, gesticulando para o quarto espaçoso. Clara me contou o que você fez. Não foi nada, ele disse. Foi tudo, Dona Helena corrigiu, o olhar astuto. Minha filha nunca deixou ninguém cuidar dela. Ela é orgulhosa demais. O fato de ela ter aceito sua ajuda diz muito. Mãe, por favor, pare, Clara murmurou mortificada. Não vou parar, Dona Helena disse teimosamente. Clara, você passou anos construindo muros ao redor do seu coração. Se esse rapaz conseguiu encontrar uma fresta neles em menos de 2 dias, talvez você devesse prestar atenção. Arthur olhou para Clara com um interesse renovado. Muros? Histórias para outro dia, Clara disse rapidamente, tentando mudar de assunto. Ela teve o coração partido feio aos 18 anos. Dona Helena continuou, ignorando completamente os protestos da filha. Um rapaz da faculdade, rico e charmoso, que a usou para conseguir informações sobre uma bolsa de estudos que ambos queriam. Ele a descartou assim que conseguiu o que queria. Desde então, ela nunca mais confiou em homens com dinheiro ou poder. Mãe, chega! Clara disse, mas sua voz era gentil. Entendo. Arthur disse pensativo, o olhar fixo em Clara. Por isso você me odiava antes mesmo de me conhecer. Eu não te odiava, Clara protestou. Eu odiava o que você representava. E agora? Ele perguntou suavemente. Clara olhou para ele, para sua mãe sorrindo na cama do hospital, para toda a situação louca e impossível em que se encontrava. Agora, eu estou confusa. Confusão é bom, minha filha, Dona Helena disse sabiamente. Significa que você está sentindo algo de verdade. Naquele exato momento, o celular de Arthur tocou. Era Lucas, seu sócio e melhor amigo. Cara, onde diabos você está? Lucas perguntou, a voz tensa. A Isadora está aqui no escritório. Ela convocou uma reunião de emergência com o conselho e está dizendo que você está tendo um colapso nervoso, que precisa de uma licença médica e que ela precisa assumir algumas das suas responsabilidades temporariamente. Arthur franziu a testa, a fúria endurecendo suas feições. É sábado, Lucas. Por que vocês estão no escritório? Ela me chamou aqui dizendo que era uma emergência da empresa. Algo sobre você estar envolvido com uma funcionária problemática que pode processar a empresa por assédio e prejudicar nossa imagem. Clara viu a expressão de Arthur mudar para algo perigoso. Ela disse isso? Sim, e tem mais. Ela trouxe alguns documentos, e-mails impressos, relatórios.
que supostamente provam que essa tal funcionária está tentando te chantagear ou algo assim. Ela está pintando um quadro muito feio. Que documentos? Não sei, cara. Parecem legítimos. Mas ela está convencendo o conselho de que você não está em condições de tomar decisões importantes no momento. Arthur se levantou abruptamente, o corpo vibrando de raiva. Estou indo para aí. Arthur, Clara disse, tocando seu braço, o coração gelado de pavor. O que está acontecendo? A Isadora está tentando dar um golpe, ele disse, a voz baixa e letal. Ela está usando a gente, a nossa situação, para questionar minha competência como CEO e tomar o controle. Nossa situação? O fato de estarmos juntos, ele disse. Ela deve ter fotos de nós hoje no circuito de artes. E esses documentos? Ela deve tê-los falsificado. Mas nós não fizemos nada de errado. Não importa, Arthur disse com amargura. No mundo corporativo, as aparências são mais importantes que a verdade. Então vá, Clara disse, mesmo que a ideia de ele ir embora a machucasse. Resolva isso. Vem comigo, ele disse de repente, olhando-a intensamente. O quê? Vem comigo. Vamos enfrentar isso juntos. Você é parte disso tanto quanto eu. Arthur, eu não posso deixar minha mãe sozinha. Eu fico com ela. Beatriz, que tinha acabado de chegar com Rebeca, a irmã de Clara, ofereceu. A Rebeca também está vindo. Vão vocês dois e acabem com essa bruxa. Dona Helena segurou a mão de Clara com firmeza. Filha, seu pai sempre dizia, às vezes a gente precisa lutar pelo que vale a pena. Vá. E se isso custar meu emprego? Ela sussurrou para Arthur. Então nós conseguimos outro para você. Melhor, Arthur disse com uma certeza feroz. Mas nós não vamos deixar a Isadora destruir algo que mal começou. O trajeto até o arranha-céu do escritório foi tenso. Arthur estava claramente furioso, mas por baixo da raiva, Clara podia ver também uma determinação de aço que ela nunca havia testemunhado antes. Arthur, ela disse quando ele estacionou o carro na garagem privativa. Você tem certeza disso? Se entrarmos lá juntos, de mãos dadas, não haverá volta. A história vai se espalhar. Eu tenho certeza de uma coisa, ele disse, virando-se para ela, o motor do carro roncando baixo. Clara, eu sei que isso é uma completa loucura. Nos conhecemos de verdade há menos de 2 dias, mas eu nunca me senti assim com ninguém. Você me desafia, me faz rir, me faz querer ser o homem que eu era antes de me tornar frio e calculista. E se não der certo? Ela perguntou, a voz um fio. Então, pelo menos nós tentamos. Ele disse, pegando a mão dela, seus dedos se entrelaçando. Você está comigo? Clara respirou fundo, olhando nos olhos dele, e viu seu futuro ali. Estou. Eles entraram no prédio imponente juntos, subindo pelo elevador privativo até o último andar, onde ficava a sala de reuniões do conselho. As vozes abafadas eram audíveis através da porta de vidro fosco. Claramente, ele não está em condições de tomar decisões racionais. A voz de Isadora ecoava, cheia de falsa preocupação. Vejam essas fotos. Ele passou o dia inteiro com uma funcionária subordinada, ignorando suas responsabilidades, expondo a empresa a um processo. Arthur abriu a porta sem bater, entrando com Clara firmemente ao seu lado. A sala ficou em silêncio imediato. 5 membros do conselho e Isadora se viraram para encará-los chocados. Isadora? Ele disse, a voz cortante como gelo. Que reunião interessante. Arthur! Ela disse, se recompondo rapidamente, um sorriso tenso no rosto. Que bom que você chegou. Estávamos tão preocupados. Tenho certeza que estavam, ele disse sarcasticamente. Senhores, ele se dirigiu aos membros do conselho, todos homens mais velhos de terno. Gostaria de apresentar Clara Mendes, nossa brilhante analista de marketing e a mulher que me fez perceber que nossa empresa perdeu completamente o rumo. Arthur, um dos conselheiros, o Sr. Almeida, disse, visivelmente desconfortável. Talvez devêssemos conversar sobre isso em particular. Não, Arthur disse firmemente. A senhorita Ferreira decidiu tornar isso público, então vamos tratar disso publicamente. Ele se virou para Isadora. Você quer questionar minha competência? Então vamos falar sobre competência. Quando foi a última vez que você visitou uma de nossas unidades hoteleiras e conversou com a equipe de limpeza? Quando foi a última vez que você conversou com um funcionário que não fosse do alto escalão? Isso não tem a menor relevância, ela cuspiu. Tem toda a relevância! Arthur interrompeu, a voz ecoando na sala. Porque enquanto você estava em seu escritório confortável, tramando como me manipular e tomar meu lugar, eu estava lá fora. Descobrindo que nossa empresa se tornou exatamente o tipo de corporação predatória que destrói comunidades locais em nome do lucro.
E você foi a arquiteta de muitas dessas políticas. Você está sendo dramático e sentimental. Estou sendo honesto, ele retrucou. Uma palavra que você talvez não conheça. E quanto a você, senhorita Mendes, outro conselheiro, o senhor Bastos, disse, olhando-a com desconfiança. Que interesse você tem em toda essa situação? Meu interesse é trabalhar para uma empresa que valorize seus funcionários e as comunidades onde opera, Clara disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. E meu interesse é apoiar um CEO que tenha coragem de admitir quando errou e a determinação de tentar corrigir o curso. Ela está claramente o influenciando, manipulando suas decisões. Isadora disse desesperada. Ela está me ajudando a tomar as decisões melhores, as decisões certas. Arthur corrigiu. Há uma diferença. Senhores, ele se dirigiu ao conselho novamente. Vocês me contrataram para dirigir esta empresa porque confiam no meu julgamento. Meu julgamento me diz que Isadora Ferreira não serve mais aos interesses desta organização. Na verdade, ela se tornou uma ameaça. Arthur, você não pode fazer isso, ela começou. Posso e estou fazendo, ele disse irredutível. Isadora, você está demitida. Por justa causa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Vocês não vão deixar ele fazer isso. Isadora apelou, olhando para o conselho. Na verdade, o presidente do conselho, o Sr. Tanaka, disse, depois de trocar olhares com os outros membros. Acho que o Arthur está certo. Seu comportamento hoje foi inadequado e sua tentativa de golpe, baseada em documentos que nosso departamento de TI acaba de confirmar como falsificados, é inaceitável. Isadora olhou ao redor da sala, o rosto pálido de fúria percebendo que havia perdido. Isso não acabou. Ela sibilou, pegando sua bolsa. Sim, acabou, Arthur disse calmamente. E Isadora, se você tentar prejudicar a Clara ou a empresa de alguma forma, eu vou usar todos os recursos que tenho para garantir que você se arrependa amargamente. Depois que Isadora saiu, batendo a porta com força, o presidente do conselho se levantou. Arthur, esperamos que você saiba o que está fazendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente o que estou fazendo, Arthur disse, olhando para Clara com uma emoção que fez o coração dela disparar. Estou escolhendo o que é certo. Quando ficaram sozinhos na vasta sala de reuniões, Clara se virou para Arthur, a adrenalina começando a diminuir. Você acabou de demitir sua assessora principal por minha causa. Eu demiti uma funcionária tóxica e manipuladora que estava prejudicando a empresa e as pessoas nela. Ele corrigiu, aproximando-se dela. E escolhi a mulher que me fez lembrar quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Ela sussurrou. Alguém que acredita que o sucesso não deveria custar nossa humanidade. Ele disse, a voz cheia de convicção. Alguém que quer construir algo melhor. Comigo. Ele tocou gentilmente o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Clara, eu sei que é cedo demais para palavras grandes, mas eu preciso que você saiba. Em 2 dias, você mudou a minha vida. Você também mudou a minha? Ela admitiu, a voz embargada. Quando ele a beijou, foi suave no início, depois mais profundo, cheio de promessas e do alívio de uma batalha vencida. Clara sentiu todos os muros que havia construído ao redor de seu coração por tantos anos finalmente desabarem. Então, ela disse quando se separaram ofegante. O que fazemos agora? Agora? Arthur disse, sorrindo, o primeiro sorriso verdadeiramente leve que ela ouvira dar. Vamos voltar para o hospital para ver sua mãe? E depois, se você quiser, podemos ir para a minha cobertura, e eu posso finalmente te mostrar meu estúdio de arte. Você realmente quer voltar a pintar? Com você? Ele disse, os olhos brilhando. Eu quero fazer tudo com você. Clara riu, sentindo-se mais leve do que se sentia em anos, talvez na vida inteira. Então vamos pintar nossa própria história. Epílogo. 6 meses depois, a galeria de arte estava repleta de pessoas, o som de conversas animadas e taças de champanhe tilintando preenchia o ar. Nas paredes, uma coleção conjunta de Arthur e Clara que combinava as técnicas tradicionais de pop art dele com o design gráfico moderno e sensível dela. A exposição se chamava Segundo Tempo e retratava histórias de recomeços, segundas chances e a beleza encontrada nos lugares mais inesperados. Eu ainda não acredito que conseguimos, Clara disse, observando as pessoas admirarem uma de suas criações favoritas, um retrato abstrato que representava a transformação de uma corporação fria em uma organização mais humana e vibrante. Eu sempre soube que conseguiríamos, Arthur disse, abraçando-a por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Somos uma boa equipe na arte, nos negócios e na vida. Ela concordou, inclinando a cabeça para trás para beijá-lo.
A mudança na empresa havia sido gradual, mas significativa. Com Clara agora como diretora de responsabilidade social, eles implementaram programas que beneficiavam tanto os funcionários quanto as comunidades locais. As mudanças haviam resultado em maior satisfação dos funcionários e, surpreendentemente para o conselho, maiores lucros. Arthur, querido! Dona Helena se aproximou, elegante em um vestido azul, a saúde completamente restaurada graças aos cuidados médicos adequados. Parabéns pela exposição! Vocês dois são incrivelmente talentosos. Obrigado, Dona Helena, Arthur disse, beijando a testa da mulher que havia se tornado como uma segunda avó para ele. E você, Clara? Ela continuou, os olhos brilhando. Você nunca me disse como decidiu confiar nele depois de tanto tempo construindo aqueles muros. Clara olhou para Arthur, que estava conversando animadamente com Beatriz e Lucas sobre a próxima exposição. Eu percebi que alguns muros servem para nos proteger, mas outros só nos impedem de viver. Ele não tentou derrubar meus muros, mãe. Ele me mostrou que era seguro abrir o portão. Lucas se aproximou, claramente embriagado com o champanhe da vernissage. Cara, ele disse para Arthur, você precisa ver os comentários no Instagram da galeria. Todo mundo está falando de vocês dois como o casal power mais autêntico da cidade. Casal power? A Clara riu. É o que chamam quando duas pessoas talentosas se juntam e criam algo maior do que a soma de suas partes. Beatriz explicou. E vocês dois definitivamente se qualificam. Falando nisso, Arthur disse, de repente parecendo nervoso, o que era raro. Clara, posso falar com você em particular por um segundo? Ele a levou para um canto mais reservado da galeria, onde uma de suas maiores obras conjuntas, um mural vibrante que retratava Porto Belo através dos olhos de dois apaixonados, ocupava toda a parede. Clara, Arthur começou, a voz um pouco trêmula. Estes últimos 6 meses foram os melhores da minha vida. Os meus também, ela disse, sentindo o coração acelerar pela intensidade em seus olhos. Você me ensinou que é possível ser bem-sucedido sem perder a alma. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre posse ou controle, mas sobre inspirar um ao outro a crescer. Clara, deixe-me terminar antes que eu perca a coragem, ele disse, sorrindo nervosamente. Eu sei que estamos juntos há apenas 6 meses, que tudo começou de uma forma maluca. Mas quando você sabe, você sabe. Ele se ajoelhou, ali mesmo, na frente do mural deles, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Claire Mendez, você quer se casar comigo? O anel era perfeito, simples, elegante, com um diamante que capturava a luz como uma promessa de um futuro brilhante. Clara olhou para ele, para o homem que havia começado como seu CEO odiado e se tornado seu melhor amigo, seu parceiro de arte e o amor de sua vida. Sim, ela disse, as lágrimas de felicidade embaçando sua visão. Sim, eu quero. A galeria inteira, que estava observando secretamente, explodiu em aplausos quando Arthur a beijou. E Clara percebeu que às vezes as melhores histórias de amor começam da maneira mais inesperada. Eu te amo, Arthur murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, ela respondeu. Meu CEO favorito. Seu único CEO, ele corrigiu rindo. Para sempre, ela prometeu. E quando eles se beijaram novamente, cercados por sua arte e pelas pessoas que amavam, Clara soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não como a analista júnior tentando provar seu valor, mas como uma mulher completa, uma artista, uma parceira, que escolhera compartilhar sua vida com alguém que a via exatamente como ela era. Naquele momento, o celular de Clara vibrou no bolso. Mais tarde, curiosa, ela o pegaria. Veria um e-mail de um remetente desconhecido. Sem assunto, sem texto. Apenas um anexo. Um extrato bancário complexo mostrando uma série de transferências de uma das subsidiárias da empresa para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Transações que haviam sido autorizadas e depois habilmente ocultadas por ninguém menos que Isadora. Uma bomba relógio deixada para trás. Mas, por enquanto, naquele momento perfeito, cercada por arte e amor, ela não sabia de nada disso. Ela tinha tudo o que precisava, um ao outro. E a certeza de que às vezes vale a pena acordar na cama de um estranho, especialmente quando esse estranho se revela ser exatamente a pessoa que você estava esperando encontrar a vida toda.